consegue imaginar uma nave entrando em um lugar onde a temperatura ultrapassa 1 milhão de graus Celsius? Um lugar tão extremo que nenhum ser humano poderia sobreviver nem por um instante. Um lugar onde tempestades gigantescas lançam partículas pelo espaço a milhões de quilômetros por hora. Um verdadeiro inferno cósmico. Agora imagine alguém olhando para tudo isso e dizendo: vamos mandar uma nave para lá. Parece loucura, mas foi exatamente isso que aconteceu. E o mais impressionante é que ela conseguiu chegar. Mais do que isso, ela voltou com respostas. Respostas que podem mudar tudo o que sabemos sobre a nossa estrela. E acredite, algumas dessas descobertas deixaram até os cientistas surpresos. Porque quanto mais aprendemos sobre o Sol, mais percebemos que ele é muito mais estranho do que imaginávamos. Quando olhamos para o céu, o Sol parece algo comum. Está lá todos os dias, sempre no mesmo lugar, sempre brilhando. Mas a verdade é que estamos observando uma máquina cósmica gigantesca, uma esfera de plasma com quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, tão grande que mais de 1 milhão de planetas Terra caberiam dentro dela. E mesmo sendo responsável pela vida no nosso planeta, ele ainda guarda segredos que ninguém conseguiu explicar completamente. Um desses mistérios parecia desafiar a própria lógica. E durante décadas, ninguém encontrou uma resposta. A superfície do Sol possui cerca de 5.500 graus Celsius. Já é uma temperatura absurda, mas existe algo ainda mais estranho. Sua atmosfera externa, conhecida como coroa solar, pode ultrapassar 1 milhão de graus. Pare por um instante e pense nisso. Quanto mais longe você está do centro do Sol, mais quente fica. Isso seria como se você se afastasse de uma fogueira e começasse a sentir mais calor. Não faz sentido. Não deveria acontecer. E foi exatamente esse mistério que começou a intrigar gerações inteiras de cientistas. Mas havia um problema. Para descobrir a resposta, era preciso chegar perto. Muito perto. Perto demais. E durante décadas isso parecia impossível. Nenhuma nave havia sido construída para suportar um ambiente tão extremo. Nenhuma missão havia ousado chegar tão perto. Até que surgiu uma ideia considerada absurda. Uma ideia que mudaria a história da exploração espacial. E se nós fôssemos até lá? Não apenas observar, não apenas fotografar, mas entrar, mergulhar dentro da atmosfera solar, tocar uma estrela. Em 2018, a NASA lançou a Parker Solar Probe, uma nave criada para fazer algo que ninguém jamais havia conseguido: chegar mais perto do Sol do que qualquer objeto construído pela humanidade. Mas existia um detalhe. Para alcançar essa região, a Parker precisaria se tornar o objeto mais rápido já criado. E foi exatamente isso que aconteceu. A cada aproximação, a gravidade do Sol acelerava a nave ainda mais, muito mais rápida e ainda mais rápida, até atingir uma velocidade que parece impossível, mais de 690 mil quilômetros por hora. Uma velocidade tão absurda que seria possível atravessar o Brasil inteiro em poucos segundos. Mais rápida que qualquer avião, mais rápida que qualquer foguete, mais rápida que qualquer objeto já construído pelo ser humano. A Parker havia entrado para a história. Mas a velocidade não era o maior problema. O verdadeiro desafio estava logo à frente: o calor. Porque chegar perto do Sol é uma coisa, sobreviver é outra completamente diferente. A região que a Parker precisava atravessar é um dos ambientes mais hostis do universo conhecido. Radiação extrema,
partículas energéticas, explosões solares, campos magnéticos violentos, qualquer erro, e a missão terminaria instantaneamente. Foi então que os engenheiros criaram uma das tecnologias mais impressionantes já desenvolvidas, um escudo térmico revolucionário, uma espécie de armadura feita de materiais avançados à base de carbono. Na face voltada para o Sol, a temperatura ultrapassa 1.300 graus Celsius, mas logo atrás desse escudo, os instrumentos científicos permanecem funcionando normalmente. É como colocar a mão dentro de um forno ligado e manter um cubo de gelo intacto logo atrás dela. Parece impossível, mas funcionou. E graças a isso, a Parker continuou avançando, cada vez mais perto, cada vez mais fundo, até que finalmente chegou o momento que parecia impossível, o momento pelo qual a missão inteira havia sido construída. Depois de anos viajando pelo espaço, a Parker finalmente cruzou a fronteira. Ela entrou na atmosfera solar, pela primeira vez na história da humanidade. Uma máquina construída por seres humanos estava literalmente dentro da atmosfera de uma estrela. A humanidade havia tocado o Sol, mas tocar o Sol não foi a maior conquista da missão. Na verdade, foi apenas o começo, porque foi naquele instante que a Parker começou a revelar coisas que ninguém esperava encontrar. Os instrumentos da nave registraram gigantescas estruturas magnéticas, fluxos de plasma atravessando o espaço, tempestades solares se formando em tempo real e fenômenos que desafiaram as previsões dos cientistas. Entre eles, algo especialmente estranho: ondas magnéticas que pareciam se dobrar sobre si mesmas, como se o próprio campo magnético do Sol estivesse se retorcendo. Essas estruturas receberam um nome curioso: switchbacks, e podem ser uma das chaves para resolver um dos maiores mistérios da física solar. Talvez elas expliquem por que a atmosfera solar é tão quente. Talvez expliquem como o vento solar ganha velocidade. Talvez expliquem fenômenos que permanecem sem resposta há mais de meio século. Pela primeira vez, os cientistas não estavam observando esses processos à distância. Eles estavam vendo tudo acontecer na fonte. E isso mudou completamente a forma como estudamos o Sol. Mas a missão estava longe de terminar. A cada nova órbita, a Parker se aproximava ainda mais, como se estivesse sendo puxada para dentro de um gigantesco abismo de fogo. Mais perto, mais perto, mais perto, até alcançar uma distância impressionante, apenas 6,1 milhões de quilômetros da superfície solar. Pode parecer muito, mas em escala astronômica, isso é praticamente raspar a superfície do Sol. Nenhuma nave chegou tão perto, nenhuma missão foi tão ousada, e mesmo assim, ela sobreviveu, continuando a enviar informações que podem transformar nossa compreensão das estrelas. Mas talvez você esteja pensando: tudo isso é incrível. Mas o que isso muda na minha vida? A resposta é muita coisa. O Sol não é apenas uma estrela distante. Ele influencia diretamente o nosso planeta. Tempestades solares podem afetar satélites, ou seja, aplicativos e navegadores, comunicações, internet, redes elétricas e até missões espaciais futuras. E até sistemas que usamos todos os dias, sem perceber. Uma única tempestade poderosa poderia causar impactos em escala global. Por isso, entender o Sol não é apenas uma questão científica, é uma questão prática. Quanto melhor compreendermos o comportamento da nossa estrela, melhor poderemos proteger a tecnologia da qual dependemos e talvez até evitar futuras catástrofes. Durante milhares de anos, o Sol foi apenas uma luz brilhando no céu, algo distante, misterioso, intocável. Mas agora isso mudou.
pela primeira vez na história, a humanidade deixou de apenas observar uma estrela e começou a explorá-la por dentro. A Parker Solar Probe não apenas tocou o Sol, ela abriu uma porta para descobertas que podem transformar nossa compreensão do universo. E talvez o mais impressionante de tudo seja saber que ainda estamos apenas começando. Porque se existe uma lição que essa missão nos ensinou, é que os maiores segredos do cosmos continuam escondidos nos lugares onde jamais imaginamos chegar. E alguns deles estavam esperando dentro da nossa própria estrela.